Versículo 1, quem encontrou, dá glória a Deus. Se tiver alguém sem Bíblia aí nos visitando, cadê a missionária Liana? Já está ali. Pega ali na mão da missionária Liana. Se quiser também ficar só como ouvinte, fica à vontade, amém? No entanto, como eu disse na sexta-feira, não é bastante, ou não é importante só ouvir a palavra de Deus, mas dar ouvidos à palavra de Deus. Dar ouvidos quer dizer ouvir e praticar, amém? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E esse João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, professando os seus pecados. E vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham a seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada fora. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas poderoso do que eu, não sou digno de lavar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. E eu vou parafrasear: e depois queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu disse, hoje nós usamos o nome de Jesus para descer vocês, assim como eu fui descido também às águas. Mas naquela época Jesus ainda não tinha ressuscitado, ou melhor dizendo, Jesus ainda não tinha sido crucificado, e Jesus não tinha sido ressuscitado. Então não convinha Yohanan batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim batizava o povo e dizendo a eles: confessa os vossos pecados, porque hoje há renovação espiritual em vossas vidas. Arrependam-se dos vossos pecados, pois já está na terra o reino dos céus. João, igreja, ele conviveu por décadas com os essênicos, porque a cidade estava corrompida, e separaram alguns homens e foram para o deserto. E esses homens colocaram em teu coração em não se contaminar com o povo que estava disperso, que estava idólatra, que estavam apostatados. E João Batista também, na mesma linhagem, tendo Deus como seu líder espiritual, ele segue esses homens. Segundo alguns historiadores, em um determinado tempo, aqueles homens abriram um tanque, um poço neste local, e eles batizavam-se, eles
a si mesmo. Só que eles não permitiam que ninguém da cidade viesse ter com eles, e também que nenhum deles fosse batizar ninguém da cidade, por causa da forma corruptível que aquele povo já estava. E João Batista achou aquilo um pouco fora de controle, entendendo ele no seu coração que Deus, ele veio para todos, e nem todos vão para Deus. Mas não cabe a ele, não cabia àqueles homens descer com a espada da justiça. Então ele se afasta daqueles homens e ele desce para a cidade, e desce, louvado seja Deus, por contexto da cidade. E quando ele chega na cidade, ele começa a anunciar a vinda do Cristo ressurreto, que já estava no meio de nós, e que nós tínhamos que parar com as práticas pecaminosas, porque ele sim ia descer com a espada da justiça. E ele dizia: arrependei-vos dos vossos pecados, porque já está aqui aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia vai dizer que muitas pessoas seguiram a João até o Jordão, seguiram João para serem batizados, inclusive os fariseus, os saduceus, homens que não tinham prática, louvado seja Deus, de homens de Deus, mas baseavam-se na lei cia, nas 613 leis mosaicas, que são 248 positivas e 385 negativas, se não me falha a memória. Mas só que, se for pegar em um contexto geral, a lei não era tão justa assim, como eu estava comentando esta semana. Porque quando pegaram aquela mulher no ato de adultério, tentando confrontar Jesus, e pôs aquela mulher diante de Cristo e disse: olha, pegamos essa mulher no ato de adultério, e segundo a lei de Moisés, era para nós apedrejarmos ela até a morte. E você, o que é que você diz, Jesus, filho do grande eu sou? Aí Jesus olha, eu imagino que naquele momento ele vê sua mulher, e passa pela cabeça de Jesus: que justiça injusta, que peso sem medidas. Cadê o homem? Ela não fez sexo com ela mesma. Aí ele olha e diz assim: dentre vós aí, que conhecem as leis e que praticam elas, que atirem a primeira pedra. Todos eles começaram, um por um, a jogar a pedra fora. Então Jesus, ou melhor dizendo, João Batista, ele tinha de Deus algo predestinado da parte de Cristo, porque não foi à toa que é ele que abre a boca de Deus na terra, depois de 400 anos. O interessante é que ele não abre engrandecendo ninguém, ovacionando ninguém, mas ele abre, louvado seja Deus, dizendo no versículo 2: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento é diferente de remorso, ou de um falso sentimento, de dizer: eu vou me arrepender, mas eu vou fazer outra vez. Arrependimento é quando a gente deixa totalmente a prática pecaminosa e entrega-se totalmente a Cristo Jesus, para que Ele possa fazer de cada um de nós um vaso precioso, para que depois o próprio Cristo viesse e descesse com fogo e com o Espírito Santo, como ele vem lá em Atos 2, como eu disse. O importante não é você ter o Espírito Santo, o importante é você ser cheio do Espírito Santo. Então, quando ele começa a proclamar essa frase de arrependimento, os homens começam a ficar atônitos naquela cidade, naquela época. Por quê? Baseado na lei de Moisés, eles estavam certíssimos. Mas quando João Batista começa a professar ali os pecados dele, como ele chega em Herodes e fala que Herodes estava tendo relação sexual com a mulher do próprio irmão, e por isso ele é degolado meses depois, porque ele pregava um evangelho de um verdadeiro arrependimento, ou seja,
de quando você desce as águas, você tem que se levantar uma nova criatura, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sabendo que hoje não somos mais nós que guiamos a nossa vida, mas a nossa trajetória é guiada pelo dedo de Deus. Então, no versículo de número 2 e 3, João faz o anúncio de Isaías, que Isaías professava 700 anos atrás. Era um batismo, e diz assim, versículo 2 e 3, olha comigo. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitais as veredas. Pastor, o que é isso? Ora, se fizemos já aliança com Cristo, se hoje já somos ou somos chamados de novas criaturas, não somos mais criaturas, mas filhos de Deus, aquelas práticas pecaminosas, ela não deve fazer práticas, ou melhor dizendo, mais costumes em nossas vidas como fazíamos antigamente. Porque hoje entendemos que temos um Deus Salvador chamado Jesus Cristo de Nazaré, e todos nós que aqui estamos sabemos que Ele já veio, Ele viveu, Ele curou, Ele trouxe alimento espiritual, Ele trouxe alimento natural, Ele transformou 5 pães em 2 peixinhos e alimentou mais de 7.000 pessoas. Ele trouxe pessoas da morte para a vida, e não obstante a isso, Ele ressuscitou, e hoje Ele está sentado à destra de Deus como nosso advogado, porque todas as vezes que o diabo vai tentar lá o Senhor nos céus, como uma certa vez ele foi lá antes da vinda de Cristo, e foi e tentou sobre a vida de Jó, e Deus permitiu que ele pulisse na vida de Jó até um determinado tempo. Mas hoje, quando ele vai de novo e entra no céu como os anjos do Senhor passeando, e Deus pergunta: o que fazes aqui, Satanás? O que é que tu tem feito? Eu estou de passear e rodear pela terra. Está vendo ali minha serva Eliana? Aí quando ele começa a conversar, eu imagino Jesus à destra de Deus. O que é que tem ela, Satanás? O que é que tem ela, Lúcifer? Não aprendeu ainda quando eu quebrei o agrilhão da morte? Não aprendeu ainda quando eu fui no inferno e peguei a chave da tua própria mão? Ela hoje tem um defensor, e sou eu. Olha aqui os cravos na minha mão, Satanás. Se você quiser tocar na pele, você toca. Se quiser tocar no membro, você toca. Se quiser tocar no corpo, você toca. Mas aquela alma, ela me pertence. Eu comprei, Satanás, com o meu sangue. Isso é para nós nessa geração. Mas naquela época, o povo estava à espera do Messias, do Filho de Deus. Mas essa espera era angustiante, porque tornou-se angustiante ainda mais para os apóstolos e discípulos. Que eu imagino, sabe, Cláudio, depois de Jesus ressuscitar, e 40 dias depois, quando eles veem Jesus subindo na carruagem de fogo até os céus, sabe o que é que eu imagino, Cia? Se fôssemos nós, dizia: rapaz, ficamos com Deus 3 anos e 6 meses aqui, e não sabíamos que era Deus. Sabe quantas pessoas vão ter esse privilégio? Pedro, Tiago, Tomé, João? Nenhuma. E nós poderíamos estar dormindo com ele agarradinho todas as noites, beijando, acariciando eles. Mas eles não sabiam. Mas naquela época, João Batista, ele diz: arrependei-vos. E nós vamos ver daqui a pouco. E no versículo de número 4,
E esse João tinha a sua veste, descrição de João, de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentavam-se de gafanhotos e de mel silvestre. Segundo alguns historiadores, esse gafanhoto não era propriamente um gafanhoto inseto. Como tem gafanhoto no Israel, ele é um pouco maior desses que nós vimos aqui. Mas disseram que era uma alfarrobas, ou um acre, que é um legume tipo batata doce, inhame, aipim, que tinha um formato tipo um arco, um L, e era subtraído da terra, e ele só se alimentava disso e de mel silvestre. Então, alguns historiadores, alguns teólogos julgam João ser até vegetariano, porque o alimento dele só era esse. Não era animais, não era carne, só gafanhotos, ou essa alfarrobas, ou acre, o mel silvestre. E era magrinho, devido à alimentação, e com um bordão nos seus lombos. E vindo ele do deserto, pregando arrependimento. E a Bíblia vai dizer que ele estava tão cheio de Deus, que viam pessoas de Jerusalém, de outras províncias e cidades circunvizinhas, adjacentes, e todas para serem batizadas na água do Rio Jordão. A saber, o Rio Jordão era uma água imprópria para banho. Segundo alguns historiadores, se assemelhou com o Rio Tietê de São Paulo. Não era uma água limpa, mas o povo entendia que tinha algo de especial em João. As palavras que ele proferia, que reverberava em outras vizinhanças, não vinham da própria boca dele, mas vinham dos céus. Então mesmo os ignorantes na fé sabiam, não é à toa que uma grande quantidade segue esse homem. Eu também quero descer naquelas águas. Tinha pessoas que eu imagino que diziam até assim, eu não sei o que aquela água vai fazer, mas mal não vai fazer, porque tem muita gente indo atrás, eu também vou. E o batismo que ele batiza é o verdadeiro batismo. Está no versículo 6, lê comigo. É o verdadeiro batismo com arrependimento. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os vossos pecados. Oh meu Deus, me perdoa, eu cometi assim, porque os judeus tinham o costume de pecarem corriqueiramente em determinado tempo. Matavam um animal, derramavam o sangue de animal como sacrifício, e ali, na visão deles, eram perdoados os vossos pecados. Mas ele veio e mudou essa história. Então quando João Batista já dá ali indícios de que as coisas iriam mudar, as pessoas pegaram a visão. E o que está faltando nesta geração são homens e mulheres já dentro da igreja, precisando pegar a visão do verdadeiro evangelho de Deus. Como eu disse essa semana, eu me intriguei porque a pessoa perguntou qual é a doutrina da nossa igreja. E eu expliquei, nossa igreja é uma igreja reformada, os mesmos princípios da igreja presbiteriana, da igreja batista, que nós nos preocupamos em pregar a palavra. Reformada essa há 500 anos atrás, e já falei aqui porque tem pessoas diferentes. No ano de 2017, 31 de outubro, fizemos 500 anos da reforma, que Martinho Lutero brigou essa guerra aí, e hoje nós somos essa igreja. Diferente da igreja universal, que é neopentecostal, diferente das igrejas pentecostais, que tem seus balanços aí com reteté, diferente da igreja internacional da graça, que vai na mesma linha da universal, que tem também o seu costume neopentecostal, em professar prosperidade, ganhos exacerbados, que aos olhos do homem ou dos homens não é visto. Nós nos preocupamos em pregar a palavra, porque a igreja sem conserto é impossível herdar o reino de Deus, morar. Sem mudança de vida, sem arrependimento, sem comprometimento, sem realidade da palavra, é impossível morar
no céu celestial. Então ele vinha dizendo: olha, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. A partir de hoje acabou. A partir de ontem, acabou. Eu subi nas águas, sou um novo homem, uma nova mulher. Mas tem pessoas que estão descendo as águas, fizeram aliança com Cristo, estão morrendo sem a essência, sem a presença, sem o conserto, sem o arrependimento. E o coração de Deus é entristecido porque o capítulo 20 do versículo 12 de Apocalipse diz que todos nós iremos nos apresentar ao tribunal de justiça de Deus e abrir-se-ão os livros mediante as obras que nós fizermos, e abrir-se-á outro livro que é o livro da vida. E como eu falei essa semana em Êxodo 32, que há a possibilidade de nosso nome ser riscado do livro da vida, quando Moisés tem um diálogo com Deus e fala com Deus, se for para ele ver naquela vida, que Deus risque o nome dele do livro da vida. E Deus disse: eu risco tantos quantos eu quiser, basta não estar na minha presença. De que forma? Com verdadeiro arrependimento. Não é viver dentro da igreja de qualquer forma, não é viver dentro da igreja enganando um, enganando o outro, não é viver dentro da igreja se achando que é alguma coisa sem ser nada. Como eu disse aqui uma certa feita, credencial não vai levar ninguém aos céus, nem apostolado, nem pastoreado, nem diaconizado, nem bispo, nem arcebispo, nem apóstolo, não irá levar ninguém aos céus. Então no versículo de número 7, vai acompanhando comigo até o versículo 12, as advertências às falsas conversões. Tem pessoas que pensam que são evangélicos ou adoradores, mas não são, são obras de engano, e gostam de serem enganados, e sabem que estão sendo enganados, mas querem estar na prática errada, humana, antropocêntrica. Não sabe o que é isso não? É o homem no lugar de Deus, em cima dos altares, fazendo a vontade da igreja, para que a igreja ache que vai morar no céu. Quero te dizer, você pode até ser aplaudido por homem, você pode até ser achado por homem, mas por Deus você sempre vai estar escondido. Então, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? No versículo 8 ele diz assim: produze frutos, pois frutos dignos de arrependimento. Ou seja, olha, muda o teu comportamento, muda a tua forma de adorar, produze frutos, que Deus possa se alegrar de você, que o Espírito Santo possa se alegrar de você, que Jesus possa se alegrar de você, não trazendo alegria para o homem, recebendo tapinha no ombro, óleo na cabeça, lá mandagaça, achando que Deus está se agradando. Ele diz assim: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Que produtos são esses, pastor? Não exercer mais a prática do pecado, não exercer mais costumes mundanos, não exercer mais fábulas mentirosas, achando que está na igreja e fazendo as coisas do mundo, estão agradando a Deus. Você pode agradar sua namorada, seu marido, sua esposa, seu filho, você pode agradar seu pastor, pode agradar o membro da igreja, mas a Deus ninguém engana, e de Deus ninguém se engane, porque Ele vê tudo e todos ao mesmo tempo, em toda a hora. Aí ele continua com o sermão, com os fariseus e saduceus: e não presumas de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Sim, e daí? Abraão é nosso pai na fé, mas Jesus é o meu ressurreto. Quem é Abraão mais do que Jesus? Abraão foi um homem testado na sua fé para nos dar testemunho de que nós podemos conquistar e conseguir as mesmas coisas que Abraão conseguiu. Mas quem consegue as coisas que Jesus conseguiu, que consegue vencer a morte,
Quem consegue vencer o inferno? Quem consegue passar 3 dias no sepulcro e ressuscitar-se a si mesmo? Então ele continua com seu sermão, parte B do versículo 9: porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, quem é Abraão? Eu dou e tiro de Abraão tanto quanto eu quero, dou e tiro de qualquer um de vocês, porque eu sou Deus. Porque João Batista estava ali tão somente induzido pela vontade de Deus para trazer uma mudança de comportamento mental, espiritual e carnal na vida daqueles homens. É agrado de Deus ver um homem descer a sepultura e ir para o inferno? Não. É agrado de Deus ver um homem à sepultura e não conseguir a sua salvação? Não. Mas sobre tais estão livre arbítrio, que não existe mais para os que são de Cristo Jesus. Porque quem tem livre arbítrio são os escravos. Porque quem tem livre arbítrio pode beber, fumar, pode prostituir, roubar, matar, mentir, porque ele tem um livre-arbítrio, faz o que ele quiser. Mas quem é servo não, há uma limitação. E que limitação é essa, pastor? O arrependimento. É o deixar de agir conforme a carne impulsiona para o pecado e agir com espírito e consciência. E ele continua com seu sermão no versículo 10: e também agora está posto o machado à raiz das árvores, todas as árvores, pois que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, e o batismo do arrependimento, para o arrependimento. Mas aquele que vem pós mim é mais poderoso do que eu, muito mais. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para um pouquinho, pastor, que batismo é esse? É o batismo que o homem não pode fazer, é o batismo que a mulher não pode exercer. É um batismo, louvado seja Deus, introspectivo, é de dentro para fora. É com a apresentação de um novo homem, de uma nova criatura, de uma nova mulher. Não é estar na igreja e estar se prostituindo. Não é estar na igreja e estar mentindo. Não é estar na igreja e estar na sua empresa fazendo bode, enganando a um e outro. Não é estar na igreja e falando mal do seu vizinho, da sua vizinha, de olho na sua vizinha, de olho no seu vizinho. Talvez o homem até não veja, mas Deus está vendo. Talvez a mulher até não enxergue, mas Deus está contemplando. Então esse é o batismo com o Espírito Santo. É uma total mudança de comportamento. Mas hoje o povo não está tendo mais medo de pecar. Pecar hoje para muitos de nós é como se vestir uma calça, uma saia, trocar de roupas, porque acostumamos com o pecado corriqueiramente, e Deus não está se agradando disso. Muitas pessoas dentro das igrejas com as mesmas práticas pecaminosas que dantes faziam, só mudou o endereço. Não está mais na porta do bar, está na igreja. Não está mais na porta de um e de outro como outrora ficavam, está na igreja, achando que estão, ou achando que estão enganando a Deus. Só que a Deus ninguém engana. Placa de igreja não salva ninguém. Tem alguém que muitas vezes fica dentro da igreja e estou salvo. Então Jesus, ou melhor dizendo, João Batista, conhecendo Jesus e instruído por Deus 700 anos antes pela boca do profeta Isaías, anunciando-lhe a vinda de Cristo, ele já dizia, da boca de João Batista proferiam palavras naqueles dias que eram palavras celestiais.
Então não adianta. Melhor é que a gente saia de cima do muro. Melhor é que a gente torne-nos ou frios ou quentes. Então João Batista estava pregando um batismo nas águas, sim, mas não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele falava: estou batizando vós com o batismo do arrependimento. Você crê que o Salvador já está na terra? Eu imagino ele falando, vou parafrasear: você crê que Yahvé é o único Deus, todo-poderoso, que não há outro Deus? Creio. Você confessa a Ele agora os seus pecados e promete deixar a prática dos seus pecados? Prometo. Então eu vou te batizar nessas águas, que o Espírito de Deus prove depois a tua alma. Aí no versículo de número 12, ele continua dizendo acerca de Jesus Cristo. Na mão de Jesus, eu vou parafrasear aqui, eu vou dar uma ênfase maior: tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, vírgula, trigo, frutos dignos de arrependimento. Trigos batizados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Trigos, homens e mulheres que verdadeiramente se converteram a Cristo Jesus. Trigo, todo aquele que sabe que Jesus é o nosso ressurreto, galardoador, juiz, general, advogado. Eu sou o Yahvé, o leão da tribo de Judá, aquele que era, que é e sempre será o autor e consumador de nossas vidas. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Vírgula. Aí vem a segunda parte: e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. A palavra diz que ele deixa o trigo crescer com joio, o joio com trigo, e no dia da colheita ele vai colher o trigo, e o fogo ele vai, o joio ele vai queimar. Ah, interessante, eu vou dar continuação no versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Cristo permitiu-se a ser batizado, dando a mim e a você indícios de o que descer nas águas é algo relevante na vida do crente. Ou seja, é uma composição celestial. Só que quando nós fazemos uma aliança com Cristo, quando nós somos batizados nas águas, não iremos viver no mar de rosas. E Jesus, inteligente, sábio como é, eu vou ler o versículo capítulo 4 e ler comigo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: para um pouquinho. Ele usou um pedaço do versículo da Bíblia, só que ele não sabia quem estava diante dele. Era o formador de opiniões, era o inquiridor das coisas, era o construtor da terra,
era o criador do homem, era o criador dos animais, era o criador dos mares, era o criador da terra, era o criador do que há em cima nos céus, na terra e debaixo da terra. E Jesus responde e disse assim: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pastor, por que o senhor está lendo isso? Porque não vem para cá com essa, louvado seja Deus, conversa de que o diabo veio e fez com que eu pecasse, como Eva falou com Adão. Não, porque Deus não põe batalha da qual nós não podemos suportar. Então Jesus provou na sua totalidade, ou na sua, louvado seja Deus, no seu 100% carne, que ele, mesmo com fome, não caiu nas armadilhas de Satanás. Aí você vai me dizer: mas Jesus era Deus. Mas eu vou lhe responder: mas ele também era homem. Ele chorava, ele urinava, ele fazia necessidades fisiológicas, ele suava, ele sentia frio, ele sentia calor. Então ele sentiu fome naquele dia. Mas o diabo não para, são 11.000 vezes por dia, 24 horas por dia. Ele fica a nosso derredor tentando. Lança a mulher bonita na minha vista, lança homem bonito na presença dela, lança mulher bonita na sua presença, lança homem bonito na vida de sua mulher, lança cantadores, aqueles que fazem grandes melodias na vida de uma mulher solteira, para ver se a mulher cai nos seus embaraços. Ele lança propostas indecentes para ver se você cai. Então o diabo, ele não para, e ele continuando. Então o diabo transportou, versículo 5, a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Aí Jesus disse: eu conheço essa parte desse versículo e desse capítulo, mas eu tenho algo a te dizer. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, o que é que eu faço para pegar esse homem? Satanás, o que é que eu faço para pegar essa mulher? Porque eu já tentei de várias formas, já lancei tudo para ver se ela cai, mas eu acho que nele ou nela houve verdadeiro arrependimento, foi batizado nas águas, mas não só nas águas, como no Espírito Santo e no fogo. Aí você pensa que ele vai parar? Louvado seja Deus, não. Novamente, diga para o irmão que está do lado, diga de novo. Está fraco, diga de novo. Diga outra vez. Diga novamente. Tem o mesmo sentido. Aí diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todo o reino do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, serviram a Jesus. O diabo pode te tentar 1, 2, 3 vezes, mas se você tiver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele vai sair de perto de você, e Deus vai enviar malahis, que são anjos no plural, para te guardarem, para que você não tropece com teu pé em pedras no teu caminho. O verdadeiro arrependimento é quando nós entendemos que o pecado não pode mais fazer parte de nossas vidas. Ao descer as águas, temos que subir transformados, como verdadeiros adoradores de Deus. Todo que, louvado seja Deus, que você planta, de certo você colherá. Tudo aquilo que você planta. Então, permitam a plantar, melhor dizendo, sementes, que dessa semente produza uma árvore, que produza frutos dignos de Deus. Cuidado com o seu
anonimato, onde ninguém te vê, onde ninguém te percebe, onde talvez não tenha ninguém da igreja, onde talvez não tenha um amigo que conhece, um amigo da sua igreja, que você faz algo porque ninguém está vendo. Mas os olhos de Deus, eles são contempladores. Os olhos de Deus são onipresentes. Ele está em todos os lugares, a todo tempo, vendo todas as coisas em um único tempo. Lave-se, purifique-se, limpe-se verdadeiramente. Não está mais um tempo de brincar de Deus nem com Deus. Não está mais um tempo de brincar de crente nem com crente. Chegamos num tempo onde Deus, Ele está, sabe, o fedor da terra, a imundície da terra, eu imagino que já está chegando às narinas de Deus. E nós temos que fazer a diferença nessa esfera terrestre, para que Deus, Ele se agrade de mim, se agrade de você. Pastor, mas minha vizinha, não tem nada a ver com minha vizinha. Pastor, mas meu marido, não tem nada a ver com meu marido. Pastor, minha esposa, não tem nada a ver com minha esposa. Em relação às coisas celestiais, pastor, minha mãe, é com ela e Deus, meu pai. Foram com eles e Deus, que já estão agora em outro patamar. A nossa salvação, ela é individual, independe de qualquer pessoa. De quem a nossa salvação dependia, está sentado hoje à destra de Deus, se chama Yeshua, que deu a vida na cruz do Calvário, favor não merecido, porque não merecíamos, não mereciam os antepassados, e não merecerão aqueles que virão após a gente, mas ainda assim Ele deu a vida na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é momento de transformar a sua ideia que você tem de adorador, de crente, de homens e mulheres de Deus. Não adianta paletó, não adianta saia comprida, não adianta cabelinho todo arrumadinho, toda na pegada, se papai não estiver lá dentro. Porque João capítulo 3, era juiz, a profissão, príncipe dos judeus, era juiz, Nicodemos. Quando ele chega de noite e vai ter com Jesus, quando ele vinha lá do dormitório dele, Jesus já sabia, a resposta de Jesus já estava na ponta da língua. Ele, Jesus, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água, e não obstante da água, você precisa nascer também do Espírito, porque João disse, eu vim e vos batizarei com água, mas já está aqui aquele que batiza com o Espírito Santo, versículo 11, na parte B, com o Espírito Santo e com fogo, uma chama que nunca apaga. Então, toma posse da sua vitória, muda os seus conceitos humanos, tira a tua ideologia, e não vou dizer para você colocar nem a teologia, porque estamos mais para lá do que para cá, e põe sobre si a escatologia, os últimos acontecimentos, os termos ou os livros neotestamentários. Porque a igreja, nós pegamos uma parte que tem na Bíblia e nos enganamos com tais coisas, e pensamos que essa palavra ela é dedicada a ricos. Não. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ontem a mulher me encontrou ali com o Messias, e ela disse, se for de Deus, o Senhor vai me esperar, da Assembleia de Deus. Nós já vamos passar já para a Santa Ceia. E passou por mim, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, passei com o carro. Aí fiquei conversando com a dona Judete ali. Foi, dona Judete? E Sarinha. E Deus faz tudo tão perfeito que a dona Judete, quando chega perto de mim para sair, dá um trabalho. Né, dona Judete?
ela tem ciência que quem pega galardão de pastor é melhor, né? E de repente Dona Judete saiu com Sarinha, essa mulher chegou de novo, tomei até um susto. E aí ela disse: pastor, eu fiz prova com Deus, eu tive um sonho com o Senhor. Eu sou aqui da Assembleia de Deus, eu conheço o Senhor há muito tempo. E não podia sair sem falar, mas eu fiz prova, que eu desci, quando eu estava lá embaixo, o Senhor parou o carro justamente aqui onde o Senhor está. E eu disse: se for para eu dar o recado ao pastor, Senhor, ele vai me esperar lá. Ela disse que veio andando normalmente, não antecipou os passos nem nada. E quando Dona Judete saiu, ela chegou e disse: poxa, pastor, eu tive um sonho com o Senhor, que o Senhor estava em uma grande casa. E nessa casa estava como se tivesse muitos cupins, só que estavam os cupins mortos. Eu não sei o que quer dizer isso. E quando essa noite, rapaz, Cláudio, ô Claudinho, acorda ele aí, dá um tudo. Quando essa noite eu sonhei com o Neymar, André, eu, Neymar, Galvão Bueno, e os outros dois jogadores, não me lembro quem eram, sentados de uma roda, jogando conversa fora, Neymar tomando cerveja, mais Galvão Bueno. Olha que ideia, bicho. Nem existe o diabo de jogo sonhando com o Neymar. E ele dando risada para mim, conversando, e falando: pastor, não sei o que, Galvão conversando. Aí de repente a pastora chegou da oração, eu acordei assustado. Aí eu falei com ela, ela disse: bem, tome cuidado, viu? Se Neymar mais Galvão não se arrepender, eles estão te chamando para um banquete no inferno, ele está amarrado. Ele vai só. Vai os caras que gostam de bola aí, Cláudio, André, vai brincar bola com ele lá, eu não. Nem de bola eu gosto, né, André? E eu sentado, a maior resenha com ele. Olha para isso, menino. Eu digo: mas menino, mas nem todos os sonhos, mas alguns sonhos, eles são algo da parte de Deus. A gente tem que tomar cuidado, né? A Bíblia, ela nos relata em alguns momentos, quando o próprio Nabucodonosor teve sonho, quando o próprio rei Dário teve sonho, dentre outros reis, e José teve sonho, Jacó teve o sonho dele, e José foi intérprete de sonho. Então, igreja, conduza a tua vida no caminho que se deve andar, em nome de Jesus. Como a palavra fala, creia em Deus e creia também nos seus profetas. Infelizmente, está sendo difícil de nós acreditarmos em profeta nesta geração, porque há alguns profetas, como o próprio Jesus falara no Evangelho, que são falsos, mas são profetas, mas são falsos. E desses profetas, deles, muitos irão tirar até aqueles que são escolhidos de Deus da presença, com fábulas mentirosas, das quais eu rebato aqui algumas vezes em alguns cultos, e sou odiado por isso, mas eu amo, porque Deus disse que muitos te odiarão pelo meu nome. Então, cuidado, em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal. Vamos dar início à nossa ceia, a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero que a igreja ponha-se sobre vossos pés e abram uma Bíblia no livro de Coríntios, capítulo de número 11 e versículo de número 23. Teu sangue